Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal de investimentos que vai te ajudar a fazer seu dinheiro render mais com segurança e sem complicação. Hoje a gente vai falar das novas oportunidades que estão aparecendo no mercado, oportunidades incríveis. Taxa Selic com 13,25%, então uma alta relevante, né? Era 12,25%, né? O Copom do dia 29 aí fechou com 1% a mais, então 13,25% agora para os próximos 45 dias. E vamos dar uma olhada aqui qual que é a tendência da taxa Selic. Vou pegar aqui o relatório do Copom. Estamos aqui no relatório 25, né? Vamos olhar aqui agora o atual 13,25. Tendência para os próximos reunião do Copom é chegar em 14,25, então essa é a tendência aí da taxa Selic, então ainda é aumentar. O dólar a gente percebe aqui, né, com R$6, hoje está 5,80 e pouquinho, então tá uma tendência boa, tá barato a gente comprar dólar agora, não tem nenhuma tendência de baixar o dólar. E aqui no relatório aqui do Focus ainda, a tendência para 2025 é a gente fechar a Selic em 15%. 2026 ela cair para 12,50 e 2027 ela cair para 10,25. Não sei se isso vai acontecer ou não, né? Então a tendência é uma subida, né, durante esse ano até 15% e posteriormente a gente vem caindo a taxa Selic. É isso que está sendo previsto pelo Banco Central. É isso que vai acontecer, não é? A gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, por isso é importante a gente diversificar os investimentos. Hoje a gente está com diversas oportunidades. Eu vou entrar aqui na tela do meu computador e vocês vão entender quantas oportunidades a gente tem. E o fato é que a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, hoje é uma baita de uma coisa errada, né? Ou um baita de um desperdício, apesar de alto, a gente deixar o dinheiro travado no CDI. Por quê? Apesar do CDI estar alto, né, e a inflação real, e o juros real disso é alto, né, hoje a última taxa de juros foi a de dezembro calculada, que foi 4,83, se a gente for olhar. Então a gente está com juros reais alto aí, mais ou menos uns 8% de juro real. Mas essa taxa ela tende a descer, ou seja, né, ainda vai subir um pouquinho e tende a cair. E quando ela cair, os rendimentos caem junto. Esse é o melhor momento para a gente se posicionar em outros ativos, ou seja, diversificar, porque a gente não sabe o que vai acontecer. E o diversificar não precisa ser necessariamente comprar ação, ou comprar fundos imobiliários, ou assim por diante. Você pode diversificar também em renda fixa, eu vou mostrar como, e com excelentes oportunidades, e ainda a tendência é melhorar ainda mais. Mas o fato é, a gente não precisa ficar preocupado em acertar a mosca. Não, a gente precisa ir nos posicionando na tendência. Então, diversificar da melhor maneira possível na tendência. E por quê? Quando a gente está com uma taxa de juros alta, os preços dos fundos imobiliários estão baixos, estão caindo, e os preços das ações estão também caindo. Por quê? A gente faz o valuation das ações, ele é em cima de uma taxa de desconto. E essa taxa de desconto é a taxa de juros. Então, quanto maior a taxa de juros, menor é o valor da empresa. Outro ponto interessante é que algumas empresas estão muito descontadas, que é igual o caso do varejo e outras empresas que dependem da taxa Selic, que são cíclicas. Talvez não seria o momento, para quem gosta desse setor, é o momento ideal, mas para quem quer uma carteira um pouco mais conservadora, não seriam essas empresas a gente está investindo. Vou mostrar agora na minha tela quais são as principais oportunidades que a gente tem em renda fixa e depois vou mostrar as tendências das rendas variáveis. Vamos lá então. Vamos lá então para a minha tela aqui. A gente vai entender como que estão os ativos de renda fixa. Vou olhar primeiro as emissões bancárias. O que são emissões bancárias? Vou recapitular aqui rapidamente. Emissões bancárias são CDBs, LCAs e LCIs. Ou seja, os ativos quando a gente empresta dinheiro para o banco. Então, eles são um pouquinho mais caros, né? Ou tem um spread maior do que o tesouro, que é você emprestar dinheiro
para o governo, ou deveriam ser maiores, né? A gente viu no último vídeo que alguns casos de CDBs, principalmente atrelados à inflação, não estavam compensando. Por quê? Porque estavam pagando menos que o Tesouro. E não tem sentido a gente colocar dinheiro em um ativo mais arriscado com ele pagando mesmo menos ou igual a um ativo com menor risco, ok? Entender esses ativos, como estão as oportunidades. Então aqui nós estamos na XP. E aqui eu já fiz o filtro, vou fazer de novo aqui para não ter erro. Vamos fazer o filtro primeiro por pré-fixado. Vamos filtrar aqui pré-fixado. O que a gente tem aqui de oportunidade? A gente tem pré-fixados aqui pagando, que é juro mensal, pagando 18,3%. Média 18,3% em vários pré-fixados, né, pagando esse valor. Por que isso é importante? O que isso traz para você? Hoje tem um investimento pagando 18% livre de imposto de renda. Livre de imposto de renda não. Hoje você tem um investimento pagando 18% quando a taxa Selic está 13,25%. Então a taxa Selic ainda tem a tendência de subir, mas quando ela cair, se você ficar pré-fixado nesse investimento, ele vai ser bem campeão ao longo do tempo. Então, por exemplo, a 2027, a tendência ali que o relatório Focus nos mostra é chegar próximo dos 10% de novo, né? 10 e pouquinho. Vou arredondar para 11%. E aquele título lá, ele está prefixado até 2031, pagando 18% ao ano. Então, assim, é um investimento muito bom. Então, esse é o risco da gente continuar na renda fixa do CDB, né, do CDI, atrelado ao CDI, e não diversificar, porque quando ela cair, você cai junto, tá? Vamos voltar. Então, a gente entendeu pré-fixado pagando 18%. Vamos olhar agora inflação. Títulos atrelados à inflação. Títulos atrelados à inflação. Vamos fazer novamente aqui o filtro. Estou na XP. Filtrar. Inflação. E recarregar. Então aqui está com 91 ativos aqui, né? Vou ordenar da maior inflação para menor. Então tem ativos aqui para 2028 pagando 10 IPCA mais 10%, 10,5%. Isso é um valor muito bom. Contudo, talvez a estratégia aqui seria a gente prefixar por um tempo maior. Vamos dar uma olhada aqui. Por ano, né? Então o título mais longe que a gente tem aqui está 2033 pagando 7,6%. Acho que esse título aqui não tá bom, o Tesouro tá pagando melhor para 2035 ou muito próximo, mas vamos dar uma olhada aqui. 2029, né, pagando 9,4. Então para 2000, só vamos pegar aqui o mesmo período para a gente comprar com o Tesouro, tá? 2033 aqui o melhor IPCA, que está pagando IPCA mais 7,6. Vamos dar uma olhada no Tesouro. Óbvio que tem coisas aqui pagando bastante, né, com valor legal, só que com curto período de tempo. Então, para 2028, 3 anos, está pagando inflação mais 10,5%. É um título bom, a gente já vai discutir em relação a isso, mas vamos dar uma olhada aqui no Tesouro, para a gente ver quanto está pagando. Fixa Tesouro. Títulos públicos, no Tesouro Direto. Vamos pegar aqui IPCA 2035. IPCA 35, 7,53. Ou seja, foi a questão que eu comentei. Não tem sentido a gente investir num CDB, tá pagando muito similar ao Tesouro, né? Então, para 2035, a gente tem uma taxa, né, de IPCA mais 7,3. Ou seja, a gente consegue prefixar agora, né? Prefixar não, né? Pós-fixar, deixar atrelado, a gente ganhar por 10 anos IPCA mais 7%. E por que isso é importante? No nosso histórico, sempre que a gente conseguiu uma taxa de IPCA mais 6%, foi um investimento campeão.
Hoje a gente tem a disponibilidade nossa de IPCA mais 7,5, né? 7,3, 7,6 para 10 anos. Então é o melhor momento que a gente está de garantir um ganho futuro. Ainda a gente ainda vai continuar com essas oportunidades, que a tendência da taxa Selic é subir para 15%. No próxima reunião, o mercado já está esperando 14,25%, ou seja, que suba mais um ponto. Qual é o ponto de atenção aqui que a gente precisa ter? Não pegar, se a gente tem exemplo, 100 mil, não pegar e já investir tudo de uma vez. Vamos investindo aos pouquinhos, para a gente ir subindo a tendência, né? Investindo um pouquinho, subindo a taxa. Porque muitas vezes vai falar assim, pô, a tendência até é chegar em 15% da taxa Selic. Mas vai que no Copom chega lá 14,25, depois já começa a baixar e a gente está esperando 15 e não investiu e perdeu a oportunidade. Então sempre a gente vai aportando um pouquinho e rebalanceando isso. Então essa é a importância. Vamos olhar agora os ativos de renda variável, como eles estão se comportando. Vamos olhar aqui primeiro, vou iniciar aqui com o BOVA. Estou olhando aqui o ativo BOVA11, que é um ETF, que ele replica a Bolsa de Valor, né? E a gente está percebendo, né? Essa linha vermelha é o fundo do BOVA, né? Nos últimos 12 meses, e a linha azul é o teto dele nos últimos 12 meses, né? Na realidade aqui, quando a gente olha o gráfico bem distante, né? Vê que é um gráfico de subida com várias variações, e aqui é o top histórico dele. Olhando aqui, essa linha amarela é a linha de média móvel de 72 períodos, e essa aqui é a média móvel de 9 períodos, né? Então a gente percebe uma clara tendência de queda, né? Quando essa linha aqui tá, a branca está para baixo da amarela, é uma tendência de queda, tentando reverter tendência. A gente percebe uma vela aqui no dia de ontem, né? Foi uma vela de subida aqui do mercado, mas a tendência ainda está de queda, querendo reverter. Eu acredito que aqui a gente ainda vai ter diversas oportunidades ao longo desse ano, principalmente em empresas que não são cíclicas. Ou seja, quais empresas tem sentido a gente estar olhando os preços aqui? Empresas de banco, elétricas, seguros e saneamento. Ponto de atenção aqui nas de seguros, quando a taxa Selic está alta, elas ganham mais ainda. Por quê? O seguro, né, ele deixa o dinheiro dele aplicado na Selic, ou seja, tem uma reserva de emergência para atender os sinistros e ele está aplicado a Selic. Então, quando a taxa de juros está alta, eles estão ganhando mais ainda. E essas são as grandes oportunidades que a gente tem. Depois eu vou fazer um vídeo aqui analisando essas principais empresas no que tange a preço. Talvez eu vou fazer uma seleção antes para minha carteira rumo a 1 milhão dessas empresas e vou analisar o preço das melhores empresas. Talvez seja melhor essa estratégia. Então essas são as oportunidades que a gente tem hoje. Aproveita as oportunidades, aproveita o momento. Muitas pessoas estão falando, vamos comprar renda fixa. Eu acho que é o momento mesmo de comprar renda fixa, mas no sentido de diversificar a sua carteira. Se você tem um perfil conservador, não tem 90% em renda fixa, diversificando em pré-fixado, pós-fixado, né, que é o CDI mesmo, e inflação. Se você já tem um perfil moderado, experimenta comprar ações dolarizadas. O ano passado a gente perdeu, com a desvalorização do real, mais de 25%. Se a gente tiver um pedaço do nosso patrimônio dolarizado, isso diminui essa perda. Então é muito importante e está no melhor momento de entrar em renda variável. Quando todo mundo ninguém está falando de bolsa, né? Que é o melhor momento de entrar. Então olhem boas ações, vou estar colocando aqui o que eu vou escolher para colocar na minha carteira. Isso não é uma indicação de investimento, mas é uma oportunidade de você entender como escolher boas ações e aplicar para a sua lógica. Se você quiser meu apoio para investir, vou deixar aqui o link na descrição. Você entra em contato
eu te apoio para investir, entender o seu perfil de investimento, montar essa carteira macro para você e fazer essa primeira alocação ou rebalancear essa carteira caso você já tenha alocação, e tudo isso pela XP sem te cobrar nada mais, ok? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!